Senhores, todos me ouvem? Sim, professor. Sim? Ótimo. Vocês conseguem visualizar o PowerPoint na tela? Consegue, né? Sim, tá normal. Perfeito. Pessoal, nós vamos hoje para a nossa penúltima aula de Teoria Geral do Direito Constitucional. Pela nossa programação, na semana que vem nós encerramos esse conteúdo de Direito Constitucional. Deu tempo de chegarmos ao final desse conteúdo. E hoje nós vamos ver 2 conteúdos e amanhã nós vamos ver, na semana que vem, nós teremos três sessões da apostila que nós vamos conseguir reunir em uma última aula. Depois nós vamos na outra semana para a semana de provas, onde a avaliação ela será aplicada da mesma forma que foi aplicada a P1. Nós vamos fazer a avaliação pelo Teams, onde terá um prazo de disponibilização da prova, e aí ela será enviado o link para vocês poderem ingressar e fazer a avaliação. Há sempre uma pergunta geral que todos os alunos fazem, então já vou até antecipar, com bastante antecedência eu vou responder. Qual é o conteúdo da prova? A prova de direito, ela nunca tem um conteúdo recortado, até porque eu não tenho como falar de um ponto sem falar de outro. Então, a P2, ela abrange o conteúdo que nós tivemos durante todo o semestre, tá? Então, só avançando, hoje nós vamos falar sobre os remédios constitucionais e os direitos políticos. Na verdade, um momentinho. Eu estou fechando o áudio aqui, que tinha um áudio aberto. Na verdade, na semana passada, nós já iniciamos falando sobre alguns remédios constitucionais. Nós falamos sobre habeas corpus e mandado de segurança na aula da semana passada. E agora nós vamos terminar de falar sobre remédios constitucionais e depois nós vamos entrar em direitos políticos, que já é o capítulo 4 dos conteúdos. Na última aula nós vimos direitos e garantias fundamentais, direitos individuais, coletivos e sociais. E aí o final da disciplina do conteúdo ministrado na semana passada foi o início de remédios constitucionais. E agora a gente continua e conclui ele. Hoje nós vamos compreender a organização jurídico-constitucional dos remédios constitucionais e sua função e reconhecer os direitos políticos previstos na Constituição de 1988. Especificamente, nós vamos entender as características do habeas data, do mandado de injunção e da ação popular. E nós vamos analisar a aplicação desses remédios constitucionais, em que ocasião cada um desses remédios constitucionais eles serão utilizados, eles serão aplicados. Então vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre habeas corpus, sobre mandado de segurança e sobre mandado de segurança coletivo, e agora nós vamos entrar em mandado de injunção, habeas data e ação popular, que são, e aí nós concluímos o conteúdo sobre remédios constitucionais, que são esses os remédios que a Constituição coloca à nossa disposição. Então, só recordando, o que são esses remédios constitucionais? Os remédios constitucionais nada mais são do que instrumentos jurídicos que são entregues à sociedade para fazer com que aqueles direitos previstos na Constituição Federal, que são direitos relacionados ao exercício da cidadania, sejam cumpridos pelo Estado. Então, toda vez que, de alguma forma, nós ficarmos impedidos de cumprir algum dos nossos direitos constitucionalmente assegurados, direitos esses ligados à condição de cidadão,
nós podemos estar diante de hipóteses previstas para a utilização de remédio constitucional. Alguns autores explicam o remédio constitucional com muita propriedade, quando eles dizem que é o remédio a ser aplicado a uma doença que pode ser ocasionada à democracia e ao exercício democrático, ao exercício de cidadania de algum cidadão brasileiro. Então, nós vimos que o habeas corpus ele é um remédio constitucional sempre em que a liberdade estiver cerceada ou ameaçada injustamente. Nós vimos que o mandado de segurança, diferente do que acontece com o habeas corpus, ele não está ligado a cerceamento de liberdade, mas toda vez que há uma autoridade pública, ela exercer um ato autoritário, um ato ilegal e que ferir algum direito líquido e certo de um cidadão brasileiro, ele poderá propor o mandado de segurança. E o mandado de segurança também poderá ser coletivo, quando impetrado em benefício de algum grupo, quando nós falamos em partidos políticos, entidades sindicais que podem entrar com mandado de segurança, tendo como propósito o benefício do grupo que ele representa, mas sempre ligado a algum ato ilegal ou algum ato que venha a ferir um direito líquido e certo de um cidadão. Agora, o próximo que nós vamos falar é sobre o mandado de injunção. Então, perdão, habeas data. Está invertido. O que é o habeas data? O habeas data ele é um remédio constitucional, também ele está no rol de remédios constitucionais, e ele sempre será utilizado diante de duas hipóteses: para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Então, sempre que vocês ouvirem a expressão impetrante, é o cidadão que faz uso de um remédio constitucional. Ele é chamado de impetrante. E a autoridade contra quem ele reclama é chamado de impetrado. Então, nós vamos ter o habeas data, sempre que ele poderá ser utilizado para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E a outra hipótese, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Portanto, o habeas data ele pode ser utilizado em duas hipóteses: para conhecimento de informações e para correção, ou seja, retificação de dados que está dentro desse banco. Deve ficar muito claro que o habeas data, o habeas corpus, mandado de segurança, ele só pode ser proposto quando lá na ponta eu tiver uma autoridade pública. Portanto, esse banco de informações que o habeas data visa dar informações ou pedir a correção, deve ser um banco de informações hospedado ou depositado por algum órgão público, por alguma autoridade pública. Em 1997, a Lei 9507, ela diz o seguinte: considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros, ou que não seja de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações. Então, eu posso ter um registro no banco de dados de órgão público, onde toda e qualquer pessoa da sociedade poderá, nesse banco, colher informações da minha pessoa. Se eu tiver dificuldade,
de tomar conhecimento por que aquela informação está constando, eu posso propor um habeas data. Se aquele dado que estiver contando no meu registro, ele não for verdadeiro, e eu precisar de uma retificação ou de uma correção, eu também farei uso do habeas data. Por isso que o habeas data, ele está sempre ligado a dados, seja para informação dos dados, ou seja para correção de dados. Por isso ele vem na expressão habeas data ou liberdade de dados ou liberação de dados. José Afonso da Silva ele diz o seguinte: o habeas data objetiva a proteção da esfera íntima dos indivíduos contra o uso abusivo de dados obtidos por meios ilícitos, fraudulentos ou desleais, a introdução nesses registros dos chamados dados sensíveis, correlatos à raça, à opinião política, filosófica ou religiosa, filiação partidária ou sindical, à orientação sexual e conservação de dados falsos ou inexatos, ou ainda com fins diversos daqueles legalmente previstos. Sempre que eu tiver o que nós poderíamos chamar de informações sensíveis a essas pessoas, dentro do registro, eu poderei lançar mão desse habeas data para pedir a correção ou simplesmente tomar conhecimento. Porque, às vezes, eu posso querer tomar conhecimento e, tomando conhecimento, eu chego à conclusão de que esse dado deve ser mantido. Por isso que, não necessariamente, o habeas data ele já exige a correção. Então, ele tanto pode ser só para tomar conhecimento ou somente para fazer a correção desses dados. O mandado de injunção previsto na Constituição diz o seguinte: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos de liberdades constitucionais, prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Olha só, eu tinha um habeas data que ele teve como objetivo dar conhecimento de banco de dados ou corrigir banco de dados que possa estar impactando na vida privada de um cidadão brasileiro. Agora, quando nós entramos no mandado de injunção, o mandado de injunção ele é um remédio constitucional diferente. Ele tem como função conceder uma proteção sempre que não existir norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Francisco. Oi, professor, pode falar. Oi. Francisco, se eu tenho um direito de liberdade ou prerrogativas previstas na Constituição, referente à nacionalidade, à soberania ou à cidadania, em que ocasião que a pessoa não conseguiria cumprir? Se já está na Constituição Federal, não já está assegurado a todo mundo? Não tem condições de ser cumprido aquele direito que está previsto na Constituição já? Como que ele diz aqui, olha, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais. Como que um exercício de direito e liberdade constitucional dependeria ainda de uma norma regulamentadora? Se ele já está na Constituição. Deve ser para pessoas estrangeiras. Seria no caso de estrangeiros? Mas isso. Aí teria que ter uma lei à parte para poder abrangê-los, é isso que você acha? Acho que sim. Tá, perfeito. Bianca? Professor.
O que você entende aqui, Bianca? O que ele está falando? Em que hipótese que isso pode acontecer? Eu não sei, ficou meio confuso pra mim. Ficou confuso? Sem problema. Ficou. Camille. Tá bom. Camille. Oi. Oi, Camille. Camille, em que hipótese um direito previsto na Constituição Federal ele não tem condições de ser cumprido imediatamente? O que está previsto na Constituição não é direito assegurado e pode ser cumprido? Como que esse mandado de injunção teria cabimento? Foi como o nosso colega falou, de pessoas que não é do nosso... É que eu não estou conseguindo te entender, Camila. A ligação está com muito ruído. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Então, eu acho que as pessoas que não é do nosso país, elas não vão ter acesso a todos os direitos que nós temos. Elas precisam se regularizar, né? Camille, eu não consegui, tá? O ruído está muito forte. Se você quiser, pode me mandar no grupo a sua resposta aqui, que eu dou uma olhada nela por aqui, tá bom? Tá bom. Pode entrar nele. A Sara tá aí? Sara. Oi, professor. Oi, Sara, o que seria essa norma regulamentadora para poder viabilizar um direito constitucional? Se ele já é direito constitucional, não precisaria de uma norma regulamentadora. Talvez uma falha, né, no direito constitucional. Acredito que seja isso. Uma falha dele que precisaria de uma regulamentação. Sim. Tá. Vitória. Oi, professor. Oi, Vitória. Vitória, o que você acha que seria isso? Essa norma regulamentadora para viabilizar um direito constitucional. Uma vez que ele é constitucional, aparentemente, já estaria assegurado. Professor, ficou meio confuso, mas eu acho que é praticamente o que o Francisco acho que falou, que foi sobre os estrangeiros, no caso, que uma lei diferente, alguma coisa assim. Alguma coisa desse sentido, tá? Perfeito. Paula. Paula. Professor, Oi, Paula, tudo bem? tudo e você? Tudo ótimo. Vamos lá. O que você entende, Paula, aqui desse... Desculpa, eu fechei os áudios todos, que tinha um áudio aberto que estava chiando. Pode abrir o seu de novo, Paula. O que você entende? Falta de norma regulamentadora que torna inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais. Se ele já é um direito e liberdade constitucional, ele já não está assegurado, Paulo? Professor, é bem confuso. Confuso? É bem confuso. Tá, eu já volto. É. O Kaique está aí? Tô, professor. Kaique, você conseguiu compreender o que seria essa norma regulamentadora para viabilizar um direito constitucional? Eu acho que é, na verdade, uma ação que existe para corrigir uma falta de lei, uma norma que regulamente. Assim? Mas o direito constitucional, ele teria direitos e liberdades que depende ainda de uma norma regulamentadora? Pode acontecer isso? Se ele já está na Constituição, ele não já deveria estar assegurado? Mas se ele não for cumprido, se essa norma não for cumprida, o mandado de injunção serve para essa finalidade? Eu acho que não cumprimento de uma norma seria o mandado de segurança. Agora, quando não existe a norma, é que ele diz que no caso de mandado Que de injunção... substitui uma norma?
na verdade, ele coloca ali para regulamentar, né, como ausência de norma. Espera aí que a gente já vai voltar aqui para falar dela. A Ivanir está aí, eu já volto, viu, Kaique? Ivanir? Oi, professor. Tudo bem, Ivanir? Tudo? Então, tá bom. Ivanir, o que seria essa norma regulamentadora aqui que regulamenta um direito já previsto na Constituição? Se está previsto, teria ainda uma norma regulamentadora para isso? Ai, professor, eu também estou igual as meninas, não estou conseguindo responder. Tá. Mas pelo jeito é errado, né? Esse mandado de injunção, né? Eu só precisaria compreender o que é isso, que eu ainda não compreendi. Senhores, nós vamos ter que nos remeter a algumas aulas atrás. Nós vimos o seguinte, que as normas constitucionais, nós temos normas que são auto-aplicáveis, lembra-se disso? Que são as eficácias da norma constitucional, e nós temos normas de eficácia contida, nós temos normas que dependem, normas que estão previstas na Constituição, normas, direitos previstos na Constituição, que nós não temos como aplicar diretamente, nós precisamos de uma norma regulamentadora para ele. Na época, nós inclusive citamos o próprio direito do trabalho, porque lá está previsto uma série de direitos na Constituição, mas a Constituição não nos diz como que esses direitos serão regulados. Ele fala, terá direito a 13º, mas ele não fala quando vai ser pago, em que momento vai ser pago. Ele fala, tem direito a seguro-desemprego, mas ele não me fala qual é o valor, a Constituição não me diz isso. E aí eu preciso de uma outra lei que venha complementar o texto constitucional, me assegurando de direitos. Isso significa que entre a consagração de um direito constitucional e a efetivação do direito constitucional, pode existir um espaço, que é a previsão do direito e a criação da norma que vai regulamentar esse direito. Lembraram dessa matéria? Professor, posso falar? Por favor. É a eficácia? É a eficácia das normas. Olha só, Vanita. Quando você fala em eficácia das normas, você está dizendo o seguinte: a Constituição Federal, ela assegura direitos, liberdades, garantias ao cidadão brasileiro, entre outras coisas. Só que muitas normas constitucionais, elas não têm eficácia plena. Elas não têm como ter aplicação direta. Elas dependem de ter um complemento, ou seja, uma outra lei que venha a nascer para dizer como que a Constituição será aplicada. Então, a Constituição cria e vem uma lei regulamentando tudo, dizendo como que vai funcionar. Isso significa que existem muitas normas constitucionais e muitos direitos e liberdades constitucionais que eles não conseguem ser aplicados imediatamente. Eles dependem de uma lei. Mas e se essa lei não for criada? Aquele direito relacionado à sociedade, à cidadania da pessoa, ela deixa de ser cumprido porque o legislativo não criou essa lei? Então, quando for algum ferimento, a Constituição ela não tem eficácia plena. Ela depende de um ato do Poder Legislativo para lhe conferir eficácia e o Poder Legislativo não criar, o cidadão terá como ferramenta o mandado de injunção, no qual ele poderá propor, e esse mandado de injunção vai suprir a ausência da norma jurídica que deveria ter sido criada pelo Poder Legislativo. Está intimamente ligado à eficácia das normas. Entendeu? Sim, professor. Tá? Kaique, conseguiu compreender? Mais ou menos, professor.
Mais ou menos? Quem ainda não compreendeu? Teria algum outro exemplo? Eu Tem. também, professor. Paula? Foi a Paula que falou? Isso. Eu Ótimo. também, Camille. Camille. Olha só. Nós vamos ter que lembrar da aula que nós tivemos de eficácia das normas. Nós vimos o seguinte: a Constituição Federal, ela é criada, mas ela, em muitos dispositivos, ela não tem como ser aplicada imediatamente. Então, espera lá. Deixa eu sair daqui um pouco, deixa eu só fazer uma coisa. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. O que vocês estão visualizando? A Constituição Federal? Isso. Sim. Olha só, vamos então a um exemplo aqui. Vamos lá, Kaique. Olha só. Aqui é a Constituição Federal, que ela traz aqui uma série de dispositivos, tá? Vamos lá a um dispositivo que vai ficar mais claro para vocês. Olha. O artigo 6º fala: são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social. Kaique, você concorda que esses direitos são direitos relacionados ao exercício de cidadania? Concordo. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros. Relação de emprego protegida, seguro-desemprego, fundo de garantia por tempo de serviço, salário mínimo, piso salarial, irredutibilidade do seu salário, garantia de salário não inferior ao mínimo, 13º, trabalho noturno, que deve ser remunerado em valor superior. São todos direitos também ligados à condição de cidadão, certo? Correto. Olha só. Eu posso dizer, Kaique, que você tem direito, enquanto trabalhador, a ter uma remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno? Eu posso afirmar isso? Que quando você trabalhar à noite, você terá direito a um pagamento superior ao que você ganha durante o dia? Sim. Nós podemos afirmar. Mas você pode receber quanto a mais? Não estipula um valor, né, professor? Oi? Só fala que pode, mas não estipula um valor. Aí fica a critério da empresa conceder, né? Mas olha só, como ele não fala o valor, vocês conseguem perceber que deverá ser criada uma lei para dizer qual será esse superior previsto na Constituição? Sim. A porcentagem, né? Para dizer a porcentagem, para explicar se vai ser pago por hora, para explicar se vai ser pago junto com o salário, para explicar se esse valor ele vai incorporar no seu 13º e nas suas férias. Não está nada explicado aqui. Isso significa que a norma constitucional ela precisa de uma norma regulamentadora. A mesma coisa acontece, olha aqui, ó, quando eu falo, terá direito a seguro-desemprego. Tá, mas quem vai pagar? Quantas parcelas vão pagar? Qual é o valor que vai pagar? Não fala. Terá direito a fundo de garantia. Tá bom, mas esse fundo de garantia vai ser depositado onde?
Qual que é o percentual? Quem que vai pagar? Em que hipótese que eu vou poder pegar esse dinheiro? Tudo isso precisa de uma norma complementar. Todos perceberam isso? Sim. Sim. E essa norma complementar, ela está fora da Constituição Federal. Isso significa, se eu fizer a seguinte pergunta para vocês: Fundo de garantia por tempo de serviço. Vamos imaginar que não existisse a lei do fundo de garantia, tá? Só existisse essa previsão aqui na Constituição. Essa daqui, ó. Teria como ser aplicável o fundo de garantia na sociedade brasileira? Teria como aplicar o fundo de garantia na sociedade brasileira? Sim. Não. Se eu tiver somente a previsão que são direitos dos trabalhadores, o fundo de garantia por tempo de serviço, essa norma não tem aplicação, porque terá direito, mas ninguém fala quem vai pagar, quem não vai pagar, onde vai pagar, qual percentual que vai pagar, ninguém fala. Então é uma norma que ela não tem eficácia plena. Para que ela tenha eficácia, ela precisa da complementação dela. Por isso que a Ivani falou lá atrás, professor, está ligado à eficácia da norma? Sim, está ligado à eficácia da norma. Então, a norma regulamentadora, ela entra para viabilizar o exercício de algum direito. Entendeu, Paula? Entendi, professor. Entendeu, Kaique? Camille, Ivani, Vitória, Sara, Francisco. Sim, entendi, Diana. professor. Entendi, professor. Olha então agora. Vamos então aqui. De novo. Será concedido mandado de injunção sempre que a falta de uma norma regulamentadora tornar inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, norma regulamentadora, a ausência da norma tornou inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais. Sempre que isso acontecer, nós vamos falar em um mandado de injunção. Ficou claro agora? Ficou, professor. Se alguém não Sim, entendeu, professor. pode falar. Então, tá bom. Então, vamos seguir. O mandado de injunção, portanto, ele tem como objetivo viabilizar o exercício de direitos e garantias fundamentais concernentes à liberdade, à soberania e à cidadania, previstos em norma de eficácia limitada. Lembra, ela não tem eficácia plena, a eficácia dela é limitada, que depende de uma outra lei. Professor, Conforme a você classificação trocou que o nós slide? vimos no item 2.1. Oi? Você trocou o slide ou não? Ai, me perdoa. Peraí. Pronto. Agora foi. Obrigado, Vani. Olha só. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais. Mas não são qualquer norma regulamentadora que é capaz de ingressar, que pode se ingressar com mandado de injunção. O mandado de injunção, ele só pode ser quando o cidadão não conseguir utilizar algum direito ligado à sua nacionalidade, à sua soberania e à sua cidadania. Aí ele poderá lançar mão do mandado de injunção. E aí vem e diz, olha, o objetivo do mandado de injunção é viabilizar o exercício de direitos e garantias fundamentais ligados à nacionalidade, ligados à liberdade, à soberania e à cidadania, previstos, olha aqui, ó, em normas de eficácia limitada, conforme o que foi estudado na seção 2.1, que nós falamos sobre isso.
ante a ausência de uma norma regulamentadora. Refrescou a memória de todo mundo? Sim, professor. Olha só. Segundo o autor, a principal finalidade do mandado de injunção consiste, assim, em conferir imediata aplicabilidade à norma constitucional portadora de direitos e prerrogativas inerentes em virtude de ausência de regulamentação. Então, tem lá a norma, nos garante direitos e prerrogativas. No entanto, o Congresso Nacional ainda não criou uma lei regulamentando e nós não estamos podendo fazer uso desse nosso direito constitucional ligado à nossa nacionalidade, ligado às nossas liberdades, o que nós podemos lançar mão de um mandado de injunção. Ivani. Oi, professor. Vocês estão tendo aula de direito processual, é isso? Sim. Você já ouviu falar, não sei se vocês falaram lá ou não, sobre mandato? Já ouviram falar em mandato? Lá não. Mandato? Ai, professora, que aquela aula é bem complexa, né? Para lembrar, assim, de alguma coisa. Então... Mandato, não é mandato de busca e apreensão, mandato de prisão, é alguma coisa assim, né? Não, ele não é. É o que ocasiona a diferença dele. É o que vai ocasionar aí a diferença. Alguém sabe o que é mandato? E a diferença de mandado e mandato? Isso está muito ligado ao direito. Se não souberem, não tem problema. Olha só. Toda vez que falarmos em mandato, eu estou falando de alguém que tem a procuração de outra pessoa. Então, eu vou afirmar para vocês que eu só ingresso com ação judicial de pessoas que me dão mandato. Eu tenho mandato dela. Eu falo em nome dela. Isso é mandato. Só que toda vez que nós falamos aqui em remédio constitucional, eu estou falando mandado de segurança, mandado de injunção. Por que eu utilizo aqui mandado e não mandato? Alguém arriscaria? Dá um outro sentido, né? É um outro sentido, só que eu mesma não sei o que é. O mandado, Ivanir, ele vem de mandar, é ordem. É ordem. Então, quando eu falo que uma autoridade pública ela feriu direitos meus e eu ingresso com mandado de segurança, o Poder Judiciário vai mandar à autoridade um mandado dizendo: eu estou determinando que faça isso. Como nós estamos falando de remédio constitucional que está ferindo direitos constitucionais, quando eu aciono o Poder Judiciário, eu aciono pedindo a ele um mandado de segurança, um mandado de injunção, para que ele me dê, para que ele dê uma ordem para que aquela autoridade pública que está ferindo um direito constitucional meu, ele cumpra um mandado do Poder Judiciário, porque é mando, não é pedido, é ordem. Entendeu a diferença? Sim, professor, é bastante a diferença. É bem grande. Sara? Sim. Então, quando eu falar que o juiz expediu um mandado
uma liberdade, uma ordem de prisão, eu digo que ele estabeleceu, ele determinou um mandado de prisão ou um mandato de prisão? Mandato. É mandado. É porque é ordem. Mandado é ordem, ele manda. Mandato é procuração. Entendi. Então, sempre que vier uma ordem judicial, a ordem judicial é um mando, que é o mandado. Tá? O juiz manda o oficial de justiça convocar a pessoa. Mandado de citação, que são ordens judiciais que são expedidas. Compreendi, professor. Olha só. Com a lei de 2016, o STF consolidou o entendimento, por uma questão análoga a mandado de segurança coletivo, que é possível também que exista um mandado de injunção coletivo. E o que é o mandado de injunção coletivo? O mandado de injunção coletivo ele se aplica a relações estabelecidas de ausência de norma regulamentadora que venha ferir direitos constitucionais ligados à nacionalidade, à liberdade, de grupos que podem ser representados por partido político, organização sindical, entidade de classe como a OAB, o CREA, e por aí, associação legalmente constituída, e que funcionam em defesa de interesses de associados. Então, ele tanto pode se ingressar com mandado de injunção para beneficiar uma pessoa ou indivíduo, como pode se ingressar com mandado de injunção para a proteção de interesses de uma coletividade. E a decisão judicial, a ordem judicial, que é o mandado, ele vai trazer benefício a toda a classe. Tá? Então, ele tanto pode ser individual como coletivo. Acontece da mesma forma com o mandado de segurança. Ele tanto pode ser individual, como ele também pode ser um mandado de segurança coletivo. Olha só, aqui tem esse caminho que eu coloquei, porque ele parece ser bem prático. Ele nos dá uma visão muito boa do mandado de injunção. Caberá mandado de injunção quando eu tiver direitos fundamentais previstos em norma de eficácia limitada, portanto, precisa de uma norma regulamentadora. No entanto, eu tenho ausência de norma regulamentadora, o que cria uma síndrome jurídica, chamada síndrome da inefetividade da norma constitucional. Muito embora a norma constitucional exista, ela é ineficiente, porque, como eu não tenho norma regulamentadora, eu não consigo aplicá-la. Neste caso, nós podemos propor o mandado de injunção. Vamos, então, ao próximo e último. Ô, professor. Pois não. É o Roberto aqui. Eu perdi a hora, professor. Me perdoe. Não tem problema algum. E eu peguei agora, já falando do mandado de injunção, nem o mandado de segurança e nem o habeas corpus, eles são eficazes nesse caso. Tem que ser um mandado de injunção mesmo. Gente, tomem muito cuidado, porque quando o que são esses elementos que nós estamos falando? Eles são como se fossem aparelhos cirúrgicos, utilizados em cirurgia. Se você utilizar o aparelho errado em determinada doença, ele não gera efeito.
Eu não tenho como querer ingressar com mandado de segurança em uma hipótese que é um habeas corpus e nem um mandado de injunção numa hipótese que é uma ação popular. Então, nós temos que identificar qual é o problema e, para aquele problema, nós temos um remédio jurídico específico para ele. Por isso, ele é chamado de remédio constitucional. Se nós aplicarmos o remédio errado na doença errada, não existirá cura. Isso significa, se eu tiver um cliente que ele, em que hipótese, vocês se recordam em que hipótese que eu posso ingressar com mandado de segurança? Em que hipótese que o mandado de segurança pode ser aplicado? O mandado de segurança poderá ser aplicado toda vez que uma autoridade pública ferir a lei em abuso de autoridade e frustrar direito líquido e certo no cidadão brasileiro. Caberá mandado de segurança. Vamos imaginar uma situação. O Marcelo, por um abuso de autoridade de um juiz, e ferindo um direito líquido e certo de liberdade do Marcelo, o Marcelo foi preso. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Eu posso ingressar, então, com um mandado de segurança? Considerando que foi um abuso de autoridade e que ele cerceou o direito líquido e certo do Marcelo? Sim. Quem falou assim? Quem falou assim? Camille. Olha só, Camille. Pela explicação, pode parecer até que cabe. Mas vamos voltar um pouco. Lá, quando nós falamos de mandado de segurança, ele diz o seguinte. Antes de estudar mandado de segurança, nós vimos habeas corpus. E o habeas corpus diz o seguinte. Toda vez que alguém tiver cerceada ou ameaça de cerceamento da sua liberdade, nós vamos utilizar o habeas corpus. Quando tirar injustamente a liberdade de alguém, não estará existindo o abuso de autoridade, Camille? Sim. Se for injustamente. Mas se o abuso de autoridade ele culminou num cerceamento de liberdade, nós falamos em habeas corpus. E aí depois vem o mandado de segurança que diz o seguinte. Quando acontecer um abuso de autoridade ferindo o direito líquido e certo, e não sendo hipótese de habeas corpus, pode-se ingressar com mandado de segurança. Olha o que ele faz. Não sendo hipótese de habeas corpus. Isso significa que se uma pessoa tiver, por conta do abuso de autoridade, e vocês entenderem, ingressarem com mandado de segurança, o mandado de segurança não vai gerar efeito. A pessoa vai continuar presa. Porque se o abuso de autoridade culminar num cerceamento de liberdade, tem que ser habeas corpus. Percebe? Então, a situação, quando colocada para vocês precisam identificar esses elementos que nós estamos comentando, qual o objetivo, em que momento que eu ingresso, para nós sabermos se tem cabimento aquele remédio ou se aquele remédio não pode ser aplicado. Isso significa, agora vindo para a sua... eu vou só fechar, não esquece a pergunta. Não esquece a pergunta. Só fechando a sua pergunta, Alberto, se nós estivermos diante de uma hipótese de mandado de injunção, não adianta você entrar com mandado de segurança, que ele não vai surtir efeito. Entendi, professor. Obrigado. Tá? O Poder Judiciário vai receber e vai falar, olha, não é hipótese de mandado de segurança, arquive-se. E acabou.
Quem foi a pessoa que falou professor? Eu pedi para guardar um pouquinho. Foi o Kaique. Diga, Kaique. Um exemplo. No caso de uma solicitação de um benefício no INSS, o INSS, como normalmente não cumprir o período estipulado por lei, após esse período eu posso entrar com mandato de segurança, é isso, né? A pergunta é a seguinte: é direito líquido e certo da pessoa que você representa ter a análise do seu benefício no prazo previsto na lei? Sim. Se é direito líquido e certo, e se a autoridade pública do INSS não analisar ou não conceder esse benefício no prazo, ela está utilizando abuso de autoridade, está ferindo o direito líquido e certo. Então, aqui nós estaríamos diante de duas hipóteses, Kaique. Ou habeas corpus ou mandado de segurança. Aí eu faço a pergunta para você. O habeas corpus, ele cerceia é quando tem cerceamento da liberdade. Está tendo cerceamento de liberdade? Acho que não, professor. Então, Líquido e certo é certo. Então, eu excluo o habeas corpus, só me sobrou mandado de segurança. Fechou. É isso mesmo. Tá bom? Tá bom. Obrigado, professor. Por nada. Podemos seguir? Existe um outro chamado ação popular. O que é a ação popular? Está prevista também no artigo 5º, e ela diz o seguinte: qualquer cidadão é parte legítima para propor uma ação popular que tenha como objetivo anular um ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, para estabelecer a moralidade administrativa, o respeito ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor, se comprovado que ele não agiu de má fé, isento de pagar qualquer custo ou despesa de processo. A ação popular está regulamentada por uma lei de 1965, a Lei 4717, e que ela foi recepcionada pela Constituição de 88. Então, qual que é a finalidade da ação popular? Ela tem como finalidade anular ato lesivo ao patrimônio público ou da entidade de que o Estado participe. Então, o Estado tem que ter alguma participação nesse patrimônio para que ele seja considerado público. Restabelecendo a moralidade, o meio ambiente, o patrimônio histórico, cultural. E qual é, segundo Manuel Gonçalves, a verdadeira intenção da lei? Ela tem como função inspirar na intenção de fazer de todo cidadão um fiscal do bem comum. Então, se nós estivermos diante de alguma ação que possa estar lesando patrimônio público, que possa estar lesando meio ambiente, patrimônio histórico ou cultural, nós poderemos lançar mão de uma ação chamada ação popular para proteger esse patrimônio que pertence ao povo brasileiro. Esse ficou mais claro? Para mim ficou, cheguei agora, tá ótimo. Perfeito. Vamos ao café, senhores? Senhores. Sim, professor. Sim, professor. Se não tiver nenhuma dúvida, se tiver alguma dúvida, eu já falo, porque depois do café a gente vai entrar em outro tema. Quanto tempo, mais ou menos? 15 minutos. Tá ótimo. Agora é 9h04. Quando for 9h20, a gente retoma. Tá bom? Senhores, então até daqui a pouco. 9h20 a gente volta à aula. Ok, professor.
Senhores, voltamos. Eu estou aqui, professor. Estou aqui, professor. Perfeito. Estou aqui, professor. Ótimo, ótimo. Pronto, professor. Apostos. Senhores, vamos lá. Agora nós vamos entrar num ponto chamado direitos políticos. Os direitos políticos, quando ele é tratado na Constituição Federal, e sempre que nós falamos em direito político, a primeira coisa que nos vem à mente é o direito de voto, que é a nossa participação política direta. O direito ao voto universal, secreto, ele é resguardado pela nossa Constituição Federal e ele é conhecido como sufrágio universal. Então, toda vez que falarem para vocês do sufrágio universal, nós estamos falando do direito ao voto. Então, para iniciar os estudos políticos, nós vamos definir cidadania e diferenciar o cidadão do nacional. Então, existe o cidadão e existe o cidadão nacional. Quem exerce com plenitude os direitos políticos é o cidadão nacional. Nem todo cidadão poderá utilizar-se de todos ou da plenitude dos direitos políticos, que não está ligado única e exclusivamente ao voto. Então, segundo Manuel Ferreira, ele afirma que a cidadania, em seu sentido estrito, é o Estado que possui o nacional, que goza de direitos políticos, ou seja, dos brasileiros que podem participar do processo governamental, sobretudo por meio do voto. Como que nós participamos do processo governamental por intermédio do voto ou por intermédio deste sufrágio universal? Nós temos um sistema representativo. Então, quando nós votamos, nós estamos elegendo o nosso representante, alguém que possa falar em nosso nome dentro do processo governamental. Quando eu elejo um deputado, um senador, um governador, um prefeito, um presidente da República, eu faço essa escolha dentro daquelas pessoas que me representam, que representam o meu ideal, que representam da melhor forma aquilo que eu penso, aquilo que eu concordo, e essa pessoa passa a me representar. Por isso nós falamos sempre que é um sistema representativo. Então, quando falar nós brasileiros, nós participamos do processo eleitoral? Sim, nós participamos por intermédio de um sistema de representação onde toda a sociedade brasileira está representada dentro do Congresso Nacional. Isso significa, é por isso que muitas vezes nós vimos políticos dizer e chamar o Congresso Nacional de Casa do Povo. E por que Casa do Povo? Porque lá toda a sociedade brasileira ou todas as pessoas estão sendo representadas por alguém que essas pessoas elegeu e que colocou dentro do sistema representativo. Houve essa discussão muito severa no momento em que discutiram alianças feitas com o Centrão, que é a grande polêmica que surge hoje do governo. E aí, num dado momento, políticos aparecem e falam, olha, falam do Centrão como se fossem bandidos colocados dentro do Congresso ou que tomaram o Congresso para eles. Mas, na verdade, o Centrão, que são formados pelos partidos de centro, nem esquerda, nem direita, pelos partidos de centro,
são pessoas que não tomaram o Congresso, mas são pessoas que foram eleitas pelo povo. Então, se nós falamos de pessoas cujo caráter é bom ou é mau, cuja personalidade é boa ou é ruim, cuja afeição está mais voltada para a criminalidade ou para a bondade, nós estamos falando de pessoas que o povo escolheu porque tem afinidade com o seu pensamento e com a sua forma de agir. Isso significa, senhores, que quando nós tecemos dura, ácida e cruel crítica a todo o sistema político que nós temos, nós precisamos compreender que esse sistema político que nós criticamos é o sistema político que nós escolhemos. Então, por isso, sempre, quando é muito comum a sociedade brasileira fazer um discurso de emancipação, ou seja, ela se divorcia do problema político, como se aquele problema político não fosse de responsabilidade dela, sociedade. Isso quer dizer que se hoje as pessoas que representam o povo dentro do Congresso Nacional, Poder Legislativo, elas não apresentam o perfil esperado pela sociedade, é porque a sociedade assim o fez. Se hoje nós temos um sistema político ruim, é porque o povo é o principal responsável na escolha que fez. Porque nós temos um sistema representativo. No entanto, nós não podemos reduzir a nossa compreensão de participação política ao voto, porque não é só o voto. Nós temos, por exemplo, uma participação chamada plebiscito. O que é o plebiscito? Trata-se de uma consulta popular prévia sobre determinada matéria, que deverá ser convocada pelo Congresso Nacional e, em se tratando de competência exclusiva prevista no artigo 49 da Constituição. Até hoje, o plebiscito mais importante da história do Brasil ocorreu em 1993, quando, por força do artigo 2º dos atos das disposições constitucionais transitórias, foi escolhida a forma e o sistema de governo, tendo sido vencido, respectivamente, a República e o presidencialismo. O plebiscito, então, é uma forma de consultar o povo sobre determinada matéria a ser implementada dentro do território federativo brasileiro. Mas não esqueçam, o plebiscito, ele sempre está ligado a uma consulta popular prévia. Antes de nós implantarmos, nós consultamos a sociedade. E a sociedade, que são os nacionais, eles vão se manifestar como se fosse um processo eleitoral, manifestando aquilo que eles querem, que é a chamada consulta popular. Mas o plebiscito sempre será feito de forma prévia. Quando nós olhamos o artigo 18 da Constituição, em seus parágrafos 3º e 4º, deem uma olhada ao que está disposto no artigo 18, parágrafos 3º e parágrafo 4º. Estão com o Vadmecum aí? Quem localizar, fica à vontade para fazer a leitura do artigo 18, parágrafo 3º e artigo 18, parágrafo 4º.
Professor, Pois não. a Vitória pediu para avisar que ela não está participando mais da aula, que a energia da casa dela caiu. Ah, tá bom. Fala Tá para bom? ela depois que hoje ainda, até o final do dia, eu posto esses PowerPoints, tá? Tá bom. Alguém já achou o artigo 18 da Constituição Federal? Sim, professor. O que diz o artigo 18, parágrafo 3º? Terceiro, Mas tem que ler o caput e depois o terceiro. o caput. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, aos estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Tá. Agora, o 3, né? Parágrafo 3º. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Percebe? Então, a própria Constituição determina que, para alguns casos, a sociedade ou a população precisará ser consultada previamente para que ela se manifeste. Você pode ler o parágrafo 4º? A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Perfeito. Percebe, senhores? Então, existem hipóteses previstas na Constituição que a própria Constituição determina que pode acontecer, mas a população vinculada ou interessada deverão ser consultados previamente. E sempre que falarmos em uma consulta prévia, nós estamos falando em plebiscito. Tá bom? Podemos seguir? Sim. Existe um outro chamado referendo. O referendo, qual que é a principal diferença do referendo e do plebiscito? O referendo, ele é uma consulta posterior. E o plebiscito é a consulta anterior. Então, no plebiscito, antes de fazer, consulta a sociedade. Eu quero criar mais um município, consulta a sociedade. Se autorizar, eu faço. O referendo é quando determinado ato governamental já esteja funcionando e nós vamos simplesmente referendar, confirmando ou rejeitando e falando, pare com isso que nós não aceitamos mais. Portanto, o que eu sempre marco, um é prévio e o outro é posterior. É onde está a diferença deles. No referendo, é a consulta popular posterior, para que determinado ato governamental seja confirmado ou rejeitado. O referendo deve ser autorizado pelo Congresso Nacional, em se tratando de sua competência exclusiva nos termos do artigo 49. Em 2005, foi votado o referendo que determinou que não faria parte do Estatuto do Desarmamento a proibição da comercialização de armas de fogo e munições no país.
Percebe? Então, nós já temos uma política criada e nós precisamos referendar a política criada ou não. E no outro, o que nós temos é um ato que será praticado e a lei determina que seja feito um plebiscito ou não. Isso significa, senhores, que nós não temos somente o voto como sendo um direito político. Nós temos também o plebiscito, nós temos também o referendo. E também nós vamos ter a iniciativa popular. O que é a iniciativa popular? A iniciativa popular é a possibilidade da população ou da sociedade propor a criação de uma lei. E a regra é simples. Se os legisladores, que são nossos representantes, podem propor, eles podem propor porque eles nos representam. Não é isso? Se eles nos representam e eles podem propor, significa que a criação de lei ela só é possível por eles porque nós autorizamos. E se nós autorizamos alguém a fazer alguma coisa, nós mesmos não podemos criar essa lei que nós autorizamos? A iniciativa popular é a propositura de lei pela população, que deve observar algumas regras. Qualquer pessoa pode propor uma lei? Não, precisa ter atendimento de regras. E aí, essa tabela, ela nos traz o fundamento legal e como vai funcionar. Então, olha, vamos falar primeiro no município. Norma constitucional que autoriza a iniciativa popular, a lei de iniciativa popular no município, é o artigo 29, inciso 13, que diz o seguinte: qual o percentual de pessoas que devem propor por iniciativa popular no mínimo uma lei? 5% do eleitorado do município. Se 5% fizer subscrever ou fizer um abaixo-assinado, como assim determinam, como assim dizem e qualificam, sobre um projeto de lei, criarem um projeto de lei e assinarem, e as assinaturas representarem 5% do eleitorado municipal, eles deverão encaminhar à Câmara Municipal, que vai avaliar o projeto criado. No caso do Estado, fundamento legal, artigo 27, parágrafo 4º, percentual do eleitorado. A lei vai dispor sobre a iniciativa popular no processo legislativo. Por quê? Porque é uma norma de eficácia limitada. Portanto, os estados regulam. A regulação feita pelo Estado, cada Estado, tendo a subscrição de assinaturas, vai ser apresentado à Assembleia Legislativa. No caso da União, a possibilidade da criação de uma lei por iniciativa popular está prevista no artigo 61, parágrafo 2º. Qual o percentual? 1% do eleitorado nacional. Mas como deve estar distribuído isso? Em 5 estados, no mínimo, não podendo ter menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Tá, e depois que eles escolherem essa assinatura, o que eles fazem? A primeira casa em que eles apresentam é a Câmara dos Deputados. Eles farão a apresentação desse projeto de iniciativa. Então, quando vocês falam, olha, a sociedade vai propor a criação de uma lei, nós estamos falando da iniciativa popular que deve obedecer essa regra que está prevista no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição, artigo 27, parágrafo 4º e artigo 29, inciso 13 da Constituição Federal. A criação de leis por iniciativa popular nós podemos considerar como direito político? Sim. É a sociedade ou a população interferindo dentro do processo governamental.
Então, olha só, aqui tem, sempre que nós falamos de elegibilidade, nós falamos de cidadãos que podem ser eleitos. Então, quando nós falamos em direitos positivos, em direitos políticos, nós vamos ter que dividir o direito político em dois grupos. Direito político negativos, são aqueles que não terão direitos políticos preservados, e direitos políticos positivos. Os direitos políticos positivos, eu tenho os ativos, que são os alistáveis, que podem se alistar no alistamento eleitoral, que são todos os brasileiros maiores de 16 anos. E eu tenho aqueles que são passivos, que são elegíveis, que podem ser eleitos para algum cargo ou alguma gestão pública. A esses devem ter obrigatoriamente nacionalidade brasileira, eles devem estar em pleno exercício de todos os seus direitos políticos, ele deve ter o seu alistamento eleitoral regular, ele deve ter domicílio eleitoral na circunscrição onde ele pretende se eleger, ele deve manter uma filiação partidária e ele tem que ter idade mínima ao cargo que ele quer assumir. Então, nós temos os alistáveis e nós temos os passivos elegíveis, que são aqueles que podem ser votados. Daqui é que vão sair vereadores, deputados, senadores, prefeitos. E entre os negativos, eu tenho os ativos e os passivos. Quem são os ativos? Aqueles que não podem se alistar. São inalistáveis. São os estrangeiros e os conscritos. E quem são esses passivos? Que são inelegíveis. São os analfabetos, que não podem ser elegíveis ou não podem ser votados. Quando, então, nós criamos essa regra de exercício de direito político, nós vamos perceber que nós temos, não sei se vocês sabiam disso, para cada cargo ou função pública que se pretenda assumir, a Constituição Federal estabelece uma idade mínima, que está lá, ó. Está lá nos elegíveis, ele tem que ter idade mínima para a função que pretende assumir. E aí vem 35 anos, no mínimo, para o cargo de vice-presidente ou presidente da República e para o cargo de senador. Nenhum senador, nenhum presidente ou vice-presidente ou candidato poderá ter menos que 35 anos. E para o cargo de governador, vice-governador de estado ou de Distrito Federal, tem que ter no mínimo 30 anos. E para deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, no mínimo 21 anos. E para ser vereador, no mínimo 18 anos. Então, os direitos políticos, eles são assim classificados. Nós temos sufrágio universal, que é o direito ao voto. Nós temos o plebiscito. Nós temos o referendo, a iniciativa popular. E depois nós temos os elegíveis e os não elegíveis, as pessoas que exercem, que podem ser eleitos, e aí eles precisam obedecer a uma série de regramentos, entre eles a idade mínima para ser votado e a idade mínima para votar, ou seja, a condição mínima, ser brasileiro e ter no mínimo 16 anos. Olha só, quando eu digo que uma pessoa ela é inelegível, o objetivo maior é defender a democracia de eventuais abusos.
assim, os inalistáveis, os estrangeiros, os constritos e os analfabetos são considerados absolutamente inelegíveis. Ou seja, se essas pessoas assumirem qualquer função pública, nós podemos colocar em risco a democracia do país e podemos colocar em risco as atividades desenvolvidas pelo país. Nós não teríamos qualquer garantia se nós tivéssemos um estrangeiro não brasileiro assumindo a presidência da República Federativa Brasileira. Então, por isso que nós criamos algumas restrições a esses cargos, a essas relações que são criadas entre os direitos políticos da sociedade. Senhores, alguma dúvida? Ô, professor, o senhor pode explicar um pouco melhor a situação dos constritos? Conscritos, né? Constritos. Os constritos, na verdade, nós temos estrangeiros e pessoas que muitas vezes o estrangeiro é aquele sujeito que está aqui dentro de uma situação plenamente regular. Uma das relações de constritos são pessoas que estão aqui dentro sem qualquer tipo de relação, relação regular com outra nação, com outro país. Então, qualquer pessoa que não tenha essa condição regular aqui dentro, eles serão afastados, e aí a gente fala dos próprios constritos, eles serão automaticamente afastados da possibilidade de assumir um cargo um cargo eletivo dentro do Brasil. Então, quando você fala no constrito, nós falamos de pessoas pessoas que perderam a nacionalidade do país dela, que eu não posso nem chamá-la de estrangeiro, porque ele foi mandado para cá de forma banida. E aí esse sujeito ele não pode se alistar aqui dentro. Entendi. Tá bom? Senhores, alguma dúvida? Não, professor. Perfeito. Senhores, o tema de hoje não era de muita complexidade, não era muito extenso, ele é mais conceitual. A nossa aula da semana que vem é a nossa última aula de Teoria Geral do Direito Constitucional. Então, restam 3 itens: nacionalidades e pressupostos, nacionalidades que falam de brasileiros natos e naturalizados, e a perda da nacionalidade. Como esses 3 tópicos eles estão dentro do mesmo contexto, que é nacionalidade, nós vamos conseguir trabalhar de uma forma muito tranquila. Tá? Provavelmente nós vamos conseguir fazer a mesma coisa com direito civil, porque a gente entra na parte de pessoas e na parte de bens, e a parte de bens vocês vão perceber que é uma parte bem mais tranquila de se discutir bens. Tem alguns elementos que a gente desconhece, que vocês desconhecem, mas que a gente vai conseguir ter o domínio de forma muito, muito tranquila do conteúdo. Senhores, para a próxima aula, então, para a próxima terça, estudem o item 4.2, 4.3 e 4.4 da apostila. Só vou reforçar, daqui a 2 semanas a gente entra na semana de provas, e eu vou pedir para vocês não deixarem de fazer as atividades relativas às disciplinas de Direito Civil e da disciplina de Direito, de Teoria Geral do Direito Constitucional. Deixem elas todas concluídas, porque vai precisar por conta do fechamento agora das nossas notas, que a gente entra no período de fechamento de notas. Tá bom, senhores? O professor, pois não. Como eu peguei a aula com 40 minutos de atraso, eu não sei se eu entendi o raciocínio ali entre o plebiscito e o referendo. Tá. Numa hipotética fusão entre, vamos supor, o município de Franco da Rocha com Caieiras, né? Tá. E aí teve o plebiscito, a população necessária, né, aprovou. Participou, tá. É necessário que tenha depois o referendo? Não, não.
Eles são aplicados em hipóteses distintas. Quando como você já avalizou pelo plebiscito, você não precisa referendar mais, porque a sociedade já foi consultada e ela aceitou. O que nos faz pressupor de que se eu for fazer o referendo, eu vou ter a mesma aprovação, não faria muito sentido. Agora, quando nós temos uma ação já tomada por uma autoridade, então, por exemplo, desarmamento, foi criada uma política de que não vai vender armas, está proibida a venda de armas. Já está na lei, já está sendo aprovado, já é um ato que o governo já está editando. Então, nós vamos fazer uma consulta. E aí, essa consulta, como eu falo de ato, e esse ato, ele já está sendo praticado, ele já está ali na prática, aí nós falamos do referendo. Vocês referendam ou não? Na verdade, nós não tivemos uma proibição. Eles tinham a liberação, e aí eles foram referendar se continuasse a liberação ou se trazia a proibição. E aí teve todo um movimento social em que eles não proibiram a comercialização de armas. Tá? Então, ou é um ou é outro. Ou o fato, ou ainda não foi tomada a decisão e nós vamos fazer o plebiscito, ou a decisão já foi tomada e nós vamos referendar a decisão. Tá bom? Tá ok, professor. Tá ok, obrigado. Por nada. Senhores, se não houver dúvidas, darei a aula por encerrada e a gente retoma amanhã na aula de Direito Civil. Muito obrigado, professor. Queridos, bom descanso. Bom dia, Até professor. amanhã Um na bom aula de dia. Direito Civil, viu? Fiquem com Deus. Bom dia, Bom dia. professor. Até amanhã. Obrigada. Até amanhã, viu? Tchau, tchau.